Ah, por que eu não falava em público? Por que eu tinha dificuldade de comunicação? Hoje eu entendo, mas há uns anos atrás eu não entendia. Então hoje eu vejo meus mentorados também com desafios similares. Por quê? Porque a identidade dele não está clara para ele. Ele não sabe o valor que tem, não sabe o valor que carrega, não conseguiu ainda usar todo o potencial, o dom e talento que carrega e acaba vivendo abaixo da capacidade por conta disso. Começa agora o podcast Liberdade Empresarial. O podcast que é para você, empresário, que deseja ter lucro, liberdade e viver uma vida com propósito. Eu sou Carol Santos, mentora de empresários que decidem viver tudo isso junto, sem ter que abrir mão de uma coisa ou outra. Hoje eu recebo uma convidada muito especial que está aqui atrás de grandes nomes do mercado, como Joel J, Caio Carneiro, Flávio Augusto e recentemente eu. E ela tem ajudado especialistas a estruturarem seus métodos, produtos e posicionamento com consistência e autoridade. Seja muito bem-vinda, Mari Cota. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui, principalmente por esse processo, né, que nós estamos vivendo juntas nesses últimos 15 dias, que vem novidade por aí, hein? Você que está acompanhando... Vem novidade por aí, então é um super prazer estar aqui. Obrigada, podendo falar no seu podcast Liberdade Empresarial. Com certeza, grandes coisas vêm aí. Você é parte disso. Agradeço imensamente a tua disponibilidade, a coragem e a ousadia, gente. Ela assumiu assim... Ela assumiu um desafio bem desafiador, né? Ela pegou assim uma ideia que eu tive. O Joel me conectou com ela e a gente abraçou essa ideia para fazer algo extraordinário em tempo recorde. E tá saindo, tá sendo maravilhoso. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Sim. Mas vamos lá, Mari. Bom, a Mari é especialista, né, em trazer métodos, né? A gente vai falar sobre isso. Algo essencial para quem quer crescer com clareza e trazer resultado, que é transformar conhecimento em método sem se perder no processo. E como que isso tudo pode se conectar com lucro, liberdade e propósito para quem quer transformar esse conhecimento em método. Então, Mari, vamos lá. Conta pra gente, antes de mais nada, de onde é que veio essa ideia, né, de transformar conhecimento em método, de conectar com grandes nomes para fazer isso acontecer? Na verdade, é um propósito meu, né, que eu já trabalho com isso há mais de 8 anos, mas obviamente lá no início, se eu olhar para 8 anos atrás, eu não monetizava, eu servia, eu fazia, era natural. E na verdade eu não tinha nem clareza do que eu fazia, né? O primeiro método que eu construí foi para uma assessoria esportiva de Santos, que é da cidade de onde eu sou, né, minha cidade. E eu era sócia também dessa assessoria no início. E eu construí um método, a assessoria decolou, tiveram alunos como Joel J, Caio Carneiro, Pablo Marçal, Lucas já chegou Luco, com tudo já. Grandes nomes, mas eu fiz, nem tinha clareza do que eu fiz, na verdade. Depois, o que eu me lembro, né? Quando eu estava na minha segunda graduação, eu construí métodos para o ensino, processo de ensino-aprendizagem dos alunos. Legal. Eu trabalhava em monitoria na faculdade, em algumas disciplinas. E é como se fosse um estágio, né, para quem não sabe. E aí eu percebi, eu identifiquei o problema, né, que eram alunos com dificuldade de aprender determinadas disciplinas, determinados conteúdos, e eu construía métodos para ensinar esses alunos para que eles tivessem um processo mais eficiente e, obviamente, tirassem notas boas nas provas e passassem de ano, né? Só que, nesse momento da faculdade, além de eu construir esses métodos, eu transformava em produtos. Só para um exemplo bem rápido, então, por exemplo, eu era monitora da disciplina de anatomia. E aí chegou o conteúdo de sistema cardiovascular, sistema cardiorrespiratório, na verdade. Os alunos tinham dificuldade, o que eu fiz? Desenvolvi um método e eu criei um equipamento tecnológico e eu construí mesmo esse equipamento dentro da faculdade, no laboratório de tecnologia 3D, e levei esse equipamento para a sala de aula, para os alunos poderem entender. Foi sucesso. Então eu já fazia isso, mas não monetizava, né? Então assim, não é só uma mente criativa, é uma mente organizada. Isso. É uma mente fora da curva que temos aqui. É uma mente criativa meio doida, mas que faz acontecer. E esse método. E essa coisa de transformar em método, qual que é a lógica do raciocínio por trás disso? O que você identifica, detecta para começar a organizar e colocar ordem nas coisas? Tá, eu tenho um método, né, que eu uso para extrair esse conhecimento
E se eu for falar assim, eu me baseio no quê? No método socrático. Mas eu tenho um método baseado no método socrático, né? E você passou pelo processo, né? Então, assim, eu vou fazendo perguntas chaves que vão me direcionando. Mas, assim, o ponto principal é entender o que a Carol quer. Qual é o objetivo principal da Carol, né? É um método que você já tinha, que vai ser agora, né, para sua mentoria. Então, qual é o ponto A, né? Onde estão essas pessoas, o seu público, os seus mentorados, e para onde a Carol quer levar? O ponto B, que é o ponto de transformação. E aí tem a ponte, que são as etapas, no caso, os pilares do método. Então, esse é o raciocínio macro, mas eu tenho um método de extração, né? Então tem toda uma lógica já. Isso. O teu método tem um método para construir método. Isso, exatamente. Então, resumindo, a coisa é essa. E qual que foi assim, o método mais desafiador para você? Qual foi o processo mais desafiador em termos de compreensão e construção? Agora sim, é que na verdade para mim como é um dom, né, é um talento. Não sei dizer por enquanto, mas se eu for falar de 8 anos atrás, né, ao longo desses 8 anos, na verdade, acredito que o mais desafiador tenha sido com o Joel. O Joel coloca a gente numa fritada, né? E foi quando a gente construiu, só que eu trabalhava com ele, né, para quem não sabe. Então, não foi pela minha empresa, né? Eu era colaboradora dele. Entendi. E nós construímos o método da mentoria dele do Influência Business, que era do Influência Pro também, né? Legal. Então, nós fizemos em um mês 6 livros, o box do Influência. Acredito que esse tenha sido o mais desafiador. Caramba. Em um mês, 6. E quando que você identificou que esse teu talento, esse teu dom, esse teu conhecimento, esse teu método dava para ganhar dinheiro com isso? Foi recente. Então, assim, né, como eu estava comentando, eu trabalhava com o Joel, com o Caio, com o Flávio, e no final do ano passado, mais especificamente ali no finalzinho de outubro, início de novembro, eu tomei a decisão de encerrar meu vínculo e abrir a minha empresa junto com o meu sócio, que é meu namorado, sócio de vida, enfim, de todas as áreas da vida. E quando eu tomei essa decisão, na verdade, eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha a clareza do meu propósito, do meu talento. É aquele negócio, né? Tão natural que a gente fica cego, né? Então, e logo na sequência, eu escolhi o Conrado como meu mentor, né? Também. Para estruturar a empresa, porque, na verdade, a gente tomou a decisão, mas não tinha nada estruturado. Então, eu já sabia que eu tinha que estar no ambiente de empresários MLS. Então, o que mais fez sentido, assim, no momento para nós dois foi o Conrado, né? E logo na sequência ele abriu uma nova categoria, que foi a formação de mentores. E, na verdade, nós fomos testando. Inicialmente, eu tinha certeza que ia ser gestão de times, gestão empresarial, porque eu já trabalhei com isso lá atrás também, em 2013 até 2016, mais ou menos. Então, eu tinha certeza que ia ser isso. Eu também já trabalhei com comunicação, oratória. Na verdade, eu tinha a comunicação travada e eu utilizei técnicas para destravar. Por isso que hoje eu tô aqui, senão eu nem estaria aqui. Duas, tamo junto. Então, aí depois eu tinha certeza que era comunicação, testei também e vi que não era. Porque, assim, na verdade, as pessoas, né, que quando a gente fala de ambiente de crescimento, eles falavam para mim, Mari, o seu negócio não é comunicação, mas a comunicação está dentro do seu negócio. E eu ficava, mas o que será? O que será que é? Então me conta o que é. Mas eles também não sabiam. Eles sabiam que tinha algo a mais, mas também não conseguiam me falar. E às vezes tem isso, né? As pessoas vão dando elementos e a gente tá caçando, né? Vai garimpando, vai pegando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, dali a pouco... Exatamente. Foi assim com você também? Foi exatamente. Até que deu um estalo e eu falei, nossa, como tava óbvio? Como que eu... sabe aquele negócio? Tá tão óbvio que eu não tava vendo. E aí eu comecei e foi realmente o que tocou aqui dentro. Que legal. Né? Que aí isso significa que realmente eu encontrei meu propósito, o meu talento, é isso que eu vim pra fazer no mundo. Antes eu gostava, mas ainda não tinha tocado aqui. Quando eu comecei com o método, livros, todas essas coisas, né, que você passou pelo processo, foi o que tocou aqui, então... Isso é muito interessante, porque eu passei pelo mesmo processo. Tava lá na empresa, feliz da vida, seguindo o rumo, fazendo tudo que tinha que ser feito. Aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano lá, e nesse 1 ano comecei a fazer palestra, treinamento e desenvolver pessoas. Eu falei, cara, isso queima meu coração. Isso faz muito sentido. Isso aqui eu faria até de graça.
E ali começou a virar essa chavinha. E eu já tinha tido, assim, feedbacks, indícios, recebi pistas ao longo do tempo, mas eu não tinha sacado o que era ainda, né? E foi uma jornada para ir pegando esses elementos e passa muito até pelo que a gente escreveu no livro, né? Exatamente. Na metodologia a gente fala do pilar propósito, e o propósito também tem isso, né? Que é a gente conectar com a nossa identidade, a nossa melhor versão, quem a gente nasceu para ser, e juntar ali com os talentos, com os dons, com os aprendizados, com as histórias, as vivências, e transformar isso em algo que gera valor para o próximo e gera, vamos dizer assim, sustento também. Exatamente. Né? Então, não necessariamente o propósito é algo monetizado, mas no nosso caso está sendo. Sim. Né? E eu acho que quando a gente consegue achar esse ponto de fluir, assim, é tão gostoso, né? Sim, Tanto nossa, que eu vejo, né? A gente rodou fim de semana, feriado, de noite, de madrugada. E aquela coisa que faria até de graça, faria com alegria, porque apesar de ser um trabalho pesado, apesar de ser um trabalho cansativo, exaustivo, preenche. Cara, é tanta alegria, tanta leveza, é tanto preenchimento que não tem como descrever isso, né? Então, só quem vive realmente esse processo, eu acho que consegue entender a dimensão que né? A grandiosidade que é. E outra coisa é poder impactar vidas através daquilo que a gente faz, né? Se matando aí nas madrugadas. Vale a pena. Né? A gente vê que vale a pena, porque é um resultado que não para na gente, né? Ele flui. Exatamente. Né? Ele flui. E todo esse trabalho que você tem feito, Mari, o quanto que você identifica, assim, que essas sementes que através do teu trabalho tá gerando, tá repercutindo aí, o que você já recebeu de feedback? De retorno, ou de depoimento direto ou indireto, né? Sobre aquilo que fala assim, nossa, aqui tem um pedacinho do meu trabalho. Ainda, às vezes, nem que a pessoa não tenha consciência, né? Talvez através de um livro, através da mentoria do Joel ou qualquer outra situação. Às vezes a pessoa não tem consciência que teu trabalho tá lá, mas você sabe. Como é que isso é pra você? Ai, é o que a gente estava falando, né? É uma gratidão tão grande que não tem nem como colocar em palavras, né? Eu acredito assim que quando a gente coloca em palavras, de certa forma a gente coloca um limite, né, na coisa, porque eu tô dando um nome a algo, mais ou menos isso. Então, assim, eu não consigo nem colocar em palavras o sentimento, a gratidão, mas é uma coisa inexplicável, assim, realmente preenche ainda mais e não tem o que... Teve algum feedback, assim, que você recebeu, que você ouviu, que falou, nossa, cara, é por aqui, tá valendo a pena? Ai, tem vários. Eu não vou saber falar exatamente, mas assim, eu posso trazer alguns exemplos. Que te marcou? Que... por exemplo, anos atrás, tinha um rapaz que ele usava drogas, eu não sabia disso, mas através do meu trabalho, essa pessoa largou as drogas e depois, obviamente, eu fiquei sabendo. Então, assim, eu não tenho nem como falar. Eu já recebi também de pessoas que estavam querendo se suicidar, estavam nesse processo e que alguma coisa que escutou falar, que viu, a pessoa deu o passo para trás e não tomou a ação. Então, assim, são coisas que não tem como eu colocar numa palavra, é emoção mesmo, né? O meu olho já enche de lágrimas. Sou dessas, né? O coração, mas assim, não tem como colocar numa palavra, é só uma gratidão, assim. E, obviamente, né, eu agradeço a Deus, a espiritualidade, ao universo, por eu ter me reconectado com o meu propósito, com a minha essência. Maravilhoso. Né? Porque é aquele negócio, se a gente parar pra pensar, sempre esteve em mim. Mas as crenças vão, né? A vivência, vai tudo acontecendo. Eu gosto de falar que é como se fosse colocando um monte de camada, assim. Vai distanciando, né? E ao longo desse meu processo, que eu conheço o Joel há 23 anos, né? Mas desde quando eu comecei a trabalhar com ele, eu fiquei com ele, com o Joel, com o Caio, com o Flávio também. Mais ou menos ali deu 2 anos e meio, acho que deu 2 anos e 4, alguma coisa assim. E eu gosto de dizer que esse processo foi importante porque essas camadas de crenças que a gente vai colocando, é como se com eles eu fui tirando. E aí, quando eu tomei a decisão de abrir minha empresa, é como se eu tivesse tirado a última camada e me descobri, me reencontrei novamente. Você achou o tesouro que estava lá dentro. Isso. O tempo todo estava lá mais dentro. Mais ou menos tesouro, isso, assim, né? é o que eu sinto, né? Se eu for colocar em palavras, mas é difícil colocar em palavras. Isso, é um processo que eu vejo e muitos mentorados meus vivem esse processo também. Às vezes vem cheio de crítica, de medo, de rejeição, vem cheio de problemas que eles não sabem identificar por que não flui. Por que eu não falava em público? Por que eu tinha dificuldade de comunicação?
Hoje eu entendo, mas há uns anos atrás eu não entendia. Então hoje eu vejo meus mentorados também com desafios similares. Por quê? Porque a identidade dele não está clara para ele. Ele não sabe o valor que tem, não sabe o valor que carrega, não conseguiu ainda usar todo o potencial, dom e talento que carrega e acaba vivendo abaixo da capacidade por conta disso. Então faz parte de um processo de descoberta. E a gente precisa sempre de pessoas, né? O Joel tem essa frase, né? Pessoas precisam de pessoas. Então, para acessar essa versão preciosa que está lá dentro, a gente precisa de pessoas. Para confrontar, para ajudar, para segurar na mão quando está difícil, né? A gente o tempo todo precisa de pessoas, né? Exatamente. Então é uma jornada necessária, né? E a gente tem que se submeter. Perfeito. Agora conta para mim, Mari, como que foi essa decisão de sair, né? Estava contratada, CLT, estava trabalhando para eles, para seguir o teu rumo sozinho. Eu sei que tem muitos empreendedores que começaram assim, que estão talvez com medo de começar, e o Flávio Augusto é um ótimo defensor e incentivador, né, do empreendedorismo, maravilhoso, nosso mentor. E então eu vejo assim, muitas pessoas não fazem por medo, muitas não fazem porque precisam daquela segurança, enfim. Então, a série de contextos de cada um, né, sabe onde o calo aperta. Mas como que foi para você tomar essa decisão? Foi doloroso? Foi tranquilo? Foi um golpe de fé? Como é que foi a então tua vamos transição? lá, olha, para eu responder essa pergunta de uma forma mais assertiva e explicando, trazendo elementos, a gente tem que voltar 10 anos. Por quê? Porque 10 anos atrás, na verdade, eu acho que foi até de 2013 até 2015, eu fazia parte de mentorias. Mas nessa época, 2015, pelo menos eu, né, onde eu morava em Santos, né, eu era mais nova, eu não ouvia a palavra mentoria. Só que hoje, eu olhando para trás, eu tenho clareza de que o grupo que eu participei era uma mentoria. Mas não era tido como uma mentoria, né? Era um grupo de empresários, grupo de negócios, era o nome, era escola de negócios, na verdade. Mas era uma mentoria, nós tínhamos uma mentora, só que era um grupo mais seleto, então, se eu não me engano, eram menos de 30 empresários que ficavam, nós nos reuníamos toda semana, para ter aulas com a nossa mentora, é exatamente a mesma coisa, mas eu não tinha essa clareza. Então, assim, eu sempre tive esse pensamento e comportamento empreendedor, mas eu não tinha coragem de empreender, né? Na verdade, eu intraempreendia, né? Que a gente escuta, né? Eu empreendia no negócio dos outros, tinha a mentalidade, mas eu não... Faltava coragem. Isso, faltava coragem para eu ter um negócio meu. E qual que era o medo ali? Não sei. Não dá certo, de faltar recurso. Eu tinha, não sei, eu era muito nova também, mas assim, não sei dizer ao certo qual era o medo. Ainda não parei também para pensar nisso, mas assim, insegurança, falta de autoconfiança. Eu também não sabia o que eu queria fazer, entendeu? Eu não tinha clareza. Vou abrir um negócio, legal, mas do quê? Entendeu? Não tinha essa clareza, mas eu tinha essa vontade, então nunca dei o passo. Ok. Aí agora vamos pro final do ano passado, final de outubro, início de novembro. Obviamente que eu trabalhei com o Joel, Caio e Flávio. É uma expansão de mente muito grande. Diária, né? Imagina. Diária, exato, diária. Muito conhecimento, intenso, né? Muito aprendizado. Os 3 são muito intensos, né? São. Eu fico imaginando. Os resultados não negam. E assim, aí essa vontade dentro de mim foi aumentando. Até que eu conversei com o Joel e com a Lalas, né? Na verdade, eu ainda não sabia exatamente o que era isso que eu tava sentindo. E foi engraçado, porque eu marquei uma reunião com eles e falei, Joel, Lalas, quero falar com vocês, ok. Aí marcamos a reunião, eu toda séria, né? Aí eu falei, eu tô sentindo um negócio, mas eu não sei o que é. E eu não sabia explicar. E aí o Joel vai fazendo aquelas perguntas, né? Aí zoa, tira aquele sarro, né? Mas o que é? Gastrite? É o quê? Sabe? Você sabe, né? E eu também não sabia dizer o que era. Ok, essa foi a reunião. Até que eu comecei a pedir pra Deus. Eu falei, Deus, o que é isso que eu tô sentindo? Eu quero um direcionamento, uma clareza, preciso entender o que eu tô sentindo. E aí uma amiga minha, que estava muito próxima nos últimos tempos, me chamou pra conversar. Só que a gente tava com uma entrega, tipo esse prazo nosso. E aí eu falei, eu falei, amiga, agora eu não consigo. Aí imediatamente me veio pra mim, você não pediu a resposta? Então permita, né? Receba. Aí eu falei, amiga, vamos lá então, achando que era alguma coisa do trabalho, né? Aí ela assim, Mari, você vai me achar meio doida, mas eu recebi uma mensagem que eu preciso passar pra você.
Aí eu falei, ai, não acredito. Arrepiei todo dia, sempre vi aqui a mensagem. Eu também. Mas ela foi bem objetiva. Ela falou assim, Mari, Deus falou pra mim que eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala. Eu já assim, né? Aí qual será que é a minha resposta? Aí ela assim, ele falou que você tem que sair do CLT e abrir sua empresa. Foi só isso, né? Só tudo isso, porque era o que eu precisava. Vai. Aí eu fiquei olhando pra cara dela, assim, eu não sabia nem o que falar. Aí ela, tudo bem? Você tá bem? Entendeu? E ela não sabia o teu contexto, ela não tinha. Não sabia. Na verdade, ninguém sabia. Dessa tua angústia, dessa tua indecisão. Não. Só o Joel e a Lalas que eu tinha falado com eles, né? E aí eu falei, ai, não. Aí eu beleza, né? Aí depois Deus. Eu queria, será que foi você mesmo? Será que é o outro lado querendo me enganar? Será que essa mensagem veio daí mesmo? Então eu quero mais um sinal. Aí me veio numa leitura, numa oração minha. Aí eu ainda pedi mais uma, você acredita? Ainda pedi mais uma. Aí veio essa mesma menina. Ela falou, Mari, eu tenho mais uma coisa pra te falar. Olha isso. Aí ela falou assim, que me foi permitido falar agora. Aí eu, tá bom. Aí ela assim, quando você confiar... Ela falou assim, o que tá te faltando é confiança. Nossa. Quando você confiar em você e der o passo, tudo vai acontecer de uma forma que você não vai esperar. E ela ainda falou assim, e te digo mais, você vai pra fora do Brasil. Diz ela que é pros Estados Unidos, né? Aí eu falei, tá bom, amiga, que mais? Aí ela, eu tenho mais coisas, mas agora eu não posso falar. Por enquanto é isso. Aí foi o que ela me falou, depois a gente não se falou mais. Nossa. Mas aí depois da terceira, eu não duvidei mais. Tá confirmado. Aí eu falei com o Joel e com a Lalas, falei, agora eu entendi o que era que eu tava sentindo, eu quero abrir minha empresa. Né? E eu acredito que para eu dar esse passo, eu tenho que encerrar esse meu ciclo, né? Para iniciar um novo ciclo, e foi assim. Porém... quando eu fui recebendo essas mensagens, obviamente assim, como eu conheço o Joel há 23 anos, a Lalas eu conheço há muitos anos também, mas eu conheci ela um pouquinho depois do Joel, que ela era da natação, nadava também, né? A gente nadávamos na mesma equipe, só que eles são mais velhos. Então, assim, obviamente tinha muita emoção envolvida na minha decisão. Então, toda hora, quando eu pensava, né, eu decidia com emoção. Mas quando eu tive essas clarezas, essas respostas, eu comecei a deixar a emoção de lado e pensar com a razão. Então, assim, esse processo de emoção-razão foi difícil por conta da relação que eu tenho com os dois. Mas a partir do momento que eu consegui baixar a emoção e subir com a razão, foi fácil. Porque eu já tinha certeza do que eu tinha entre aspas, né? Eu não sabia ainda o que eu queria fazer. Convicção do mas eu já tinha certeza do meu propósito. Caramba. Então, aí foi fácil com a razão. E essas confirmações poderosas também, né? Sim, exatamente. Eu sempre gosto de... Eu falo com as pessoas muito sobre isso. É muito no detalhe. Né? Quando a gente está debaixo de um ambiente, né? De pessoas alinhadas, que têm os mesmos valores, os princípios alinhados, a gente começa a receber cada detalhe, cada informação, assim, um nível de precisão. E quando a gente também se posiciona nesse lugar de pedir, de esperar, de aceitar, de se sujeitar, as coisas vão se encaixando assim de uma forma sobrenatural, né? Sim. Aí como você passou, né? Pedir a confirmação da confirmação. É muito isso, né? Porque vai que não é isso, né? Mas é no detalhe que ele confirma também. Sim. Né? É muito louco isso. Eu lembro que eu estava na igreja, lá na minha cidade, que é mais de um mês, né? Que eu já tô um mês aqui. Uma semana antes de vir pra cá. E aí, tava ouvindo, assistindo lá, tava na igreja, a pastora começou a falar, e meu marido disse assim, ó, é pra você. É pra você. É pra você. Eu falei, já tô entendendo. E a palavra, ela vai. A palavra é sai. A palavra é se move. E eu, puta vida, vamos então, né? Bora partir o Alphaville. Peguei o carro e vim. Né? E tudo que tem acontecido aqui em termos de oportunidades, eu lembro da palavra, vai. Anda, se move, sai daí. A porta tá abrindo e eu vou fechar o que tem que fechar. E quando eu vim com a ideia do livro, na verdade, a ideia do livro para mim tava assim, no fundo da gaveta, no terceiro plano. Eu tenho aquele mural da vida, né? Esse mês eu zerei vários objetivos ali. Em mês de abril foi fantástico. Olha.
E o livro tava lá, mas tipo assim, não tava focando nele. Aham. E vindo do Paraná pra cá de carro, vim ouvindo podcast, e um deles foi o do Joel. Uhum. Que não era, eu escolhi outro, o Spotify me jogou o do Joel. Eu selecionava, ele jogava o do Joel. Falei, tem uma coisa aqui, né? Falei, deixa eu Então ouvir. deixa eu ouvir. E aconteceu várias vezes isso. O Spotify escolheu pra mim, eu tinha que ouvir aquilo. Falei, então tá bom, o algoritmo de Deus tá até no Spotify. E era um Spotify do Clube do Livro, que ele entrevistava, eu não lembro agora o nome do entrevistado, mas era o escritor do Mais Perto que o Diabo, ele traduziu pro português e fez todo um lançamento, né? Não lembro o nome dele. E aquilo me não veio. é o... Eu não lembro. O rapaz da Citadel? É, esse É mesmo. o Marcial. Isso, Marcial. É. E aí, ouvindo aquilo na estrada, ali na Castelo, chutada, tal, podcast, livro. Eu falei, eu vou escrever um livro. Veio assim no podcast, na estrada. Aí, beleza. Aí, tava na academia, um dia lá treinando, o Joel, a turma toda. Foi o dia que você sumiu. Que eu sumi, levei uma bronca da personal Grace maravilhosa. Aí eu sumi pra falar com o Joel, mas era outro assunto. Não tinha nada a ver com o livro, era sobre o espaço que eu tenho lá na minha cidade, que eu queria entender o modelo de negócio dele, e tava ali. Na hora que eu já tinha levantado, eu falei, Joel, e me veio um insight, vindo pra cá, pra São Paulo, de escrever um livro, né, durante esse período de 30 dias aqui do desafio à ordem e tal. Me veio esse insight, essa iluminação aqui, né, de escrever um livro em 30 dias, por quê? Vou estar aqui sozinha, vou ter tempo, vou conseguir, né, dedicar tempo a isso. Daí ele, na hora, eu tenho alguém para te conectar, aquele jeito dele. Cadê Mari? Ele na academia assim, cadê Mari? Aí procurou, você já tinha ido embora naquele dia. Não, eu não tinha ido embora, Você tava não. lá fora? Não, é. Aí, dali a pouco, Mari Cota me mandou mensagem. Falou, o Joel falou pra falar com você. Eu falei, se tá tudo conectando, é pra ser. Vamos fazer dar certo esse negócio. Então, as coisas vão acontecendo num fluxo e numa cadência, assim, sobrenatural. Mas a gente tem que estar com o Bluetooth ligado, né? Exatamente. Tem que estar atento, porque as pessoas falam. Eu falo assim, tudo fala, né? Até o Spotify fala. Se você quiser ouvir, até o Spotify vai ser intencional pra gente receber aquilo que tem pra receber. E aí, eis aqui, gente, tipo, 2, 3 semanas depois. 2 semanas. 2, com o livro saindo do forno, com a metodologia organizada, com tudo consolidado, porque essa é uma dificuldade que eu tinha, né? E talvez você enfrente isso com outras pessoas também. É tanta informação, tanto conteúdo, tanta experiência, que a hora que a gente vai passar para as pessoas, falta organização, falta o método. É só um problema meu isso ou você lida com seus clientes também? Muito comum. Mari, o que eu mais escuto. Mari, tá tudo na minha cabeça, mas eu não consigo organizar nem passar pro papel. É o que mais escuta. E aí essa é uma coisa que me gerava um pouco até de desgaste e ansiedade, né? Por onde que eu começo, né? O que é o começo, o fim? Qual que é a linha de raciocínio, a linha da comunicação até? Então, esse é exatamente o seu trabalho, né? Fazer o download, organizar... Exatamente. E transformar. Fala um pouquinho mais sobre toda essa construção que você tem feito ao longo dos anos aí. Então vamos lá. Como que a gente faz, né? Foi o mesmo processo que eu fiz com a Carol, né? Nós fazemos... que depende muito de cada cliente, na verdade, tá? Mas assim, por exemplo, o tradicional, né? Eu faço primeiro uma reunião de diagnóstico para eu entender, para eu fazer de fato o diagnóstico do seu conhecimento, do seu método. Depois eu faço uma reunião de alinhamento. Mas, por exemplo, por que eu tô falando que varia? Tem clientes que eu já consegui fazer alinhamento e diagnóstico numa só. Entendeu? Que foi o seu caso, praticamente. A gente fez... Só. Na verdade, a gente fez uma primeira reunião, né? Aí na nossa... Que não era tida como uma reunião, né? Porque foi onde a gente estava ali ainda definindo se a gente ia seguir ou não. Aí depois, quando a gente chegou de fato na nossa primeira reunião, já tinha uma parte pronta. E aí a gente seguiu mais ajustando e refinando o seu método, né? Mas o tradicional é o diagnóstico, depois um alinhamento. Aí depois eu já faço uma reunião de apresentação. Legal. Porque a partir desse alinhamento, eu já... começo a estruturar de fato, que nesse alinhamento eu uso mais para fazer a extração. É que depende também. Em alguns casos eu consigo fazer a extração de uma vez só,
por exemplo, pessoas que falam muito e que não têm dificuldade na comunicação, eu consigo já extrair. Legal. Mas tem também aqueles que falam muito e se perdem. Tá. Então, eu vou conduzindo, mas tem momentos que eu também não consigo conduzir. Então, eu vejo que a pessoa precisa falar, eu deixo ela falar, né? Porque às vezes tem algum ponto que ela tá tentando buscar que é importante, enfim. Então, tem vários processos, na verdade. Eu sempre vou adaptando de acordo com o perfil da pessoa. E aí depois eu já faço essa apresentação, que nessa apresentação eu apresento um macro do método primeiro. É isso, Carol? Mari, é isso? Aí depois a gente vai no detalhamento do método. Aí nesse detalhamento eu vou extrair esse detalhamento, aí depois eu começo o processo de escrita e estruturação do livro, né? Que nem você passou. E aí eu gosto de fazer por partes. No caso do seu, são 3 pilares. Né? Então a gente faz primeiro o pilar 1, né? Quando eu finalizo essa escrita, passa para revisão da Carol, no caso. A Carol vai revisando. Quando ela dá o ok, o fluxo do trabalho para andar em paralelo e a gente conseguir ser eficiente igual a gente foi. Quando a Carol aprova a primeira parte 1, né, que tá tudo textual, mas eu já vou visualizando, né? Eu já vou tendo algumas visualizações e já vou colocando no arquivo de texto, mais ou menos como eu vou visualizando. Aprovou esse. Nós duas passamos para o pilar 2, mas o time de design já está trabalhando aqui. Tem pra gente, processo. Isso, exatamente. Gente, até para fazer isso, tem processo. Tem processo. Não existe empresa que funciona sem processo. Exatamente. Tem processo para tudo, até para escovar o dente. Né? Tudo tem método e processo. E se funciona, tem método e processo. Muito bom. Então é isso. E aí, por exemplo, o seu são 3 pilares. Eu tenho um outro cliente que são 5 pilares. O seu é uma mentora só envolvida. Eu tenho um outro cliente que são 4 mentores envolvidos. Imagina a confusão. Isso, mas foi muito rápido, viu? Caminhou muito bem também. Bom. Eu também pensei... Às vezes são opiniões divergentes, né? Mas foi muito Tempos, bom. Tudo. Foi muito bom também. Que legal. Então, assim, depende muito. Eu sempre ajusto de acordo com cada cliente. E no caso, o nosso prazo era para finalizar no final de maio. Né? Você falou, Mari, mudou. Preciso antecipar. Dá para antecipar? Graças a Deus conseguimos ajustar, né, os nossos fluxos e deu tempo. Gente, eu vou embora com o livro físico na mão. Vai ser extraordinário, uma conquista Exatamente. imensa. Então, assim, esse é o macro, mas eu adapto Show. Bem. E Mari, isso funciona, você falou assim de mentores, né? Tem eu, Joel, Caio e tal. E esses que você está fazendo e outros que você mencionou. Mas, por exemplo, que outro tipo de profissional poderia utilizar dessa lógica, dessa construção para agregar valor, para se posicionar, enfim, né? Quais outros profissionais que podem se utilizar desse tipo de serviço seu e como que eles podem explorar isso para a imagem, para posicionamento? Perfeito. Na verdade, qualquer pessoa pode, mas o nosso público são empresários e especialistas, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho uma loja de carros. Eu posso ter um livro com o método da minha loja, né, de carros. Posso pegar algum método específico que eu aplico dentro da minha loja. Ou, por exemplo, eu posso fazer um livro com imagens desses carros, né, que nem a gente vê, né? O livro do Da Vinci, que tem as obras lá, né? As pinturas, as obras. O livro do Ayrton Senna, que conta a história dele. Pode ser uma biografia, então, Pode. também. Nós não temos necessariamente um método. Não, nós temos um cliente que estamos fazendo uma biografia, autobiografia. Legal. Mas assim, essa questão do método em si é qualquer profissional. A gente sempre, né, o nosso público é empresário especialista que queira, por exemplo, por que especialista? Porque o especialista... tem a pirâmide das autoridades, né? Não sei se você já ouviu falar, a pirâmide dos níveis da autoridade. Fala um pouquinho pro pessoal que tá A gente começa com um generalista. Aí, para ficar mais fácil de entender, pensa que eu acabei de entrar numa graduação. Eu sou generalista, né? Vamos supor que eu entrei na faculdade de medicina. Eu vou aprender o básico de anatomia, o introdutório, eu vou aprender neuro, eu vou aprender dermato, eu vou aprender fisiologia, biomecânica, eu vou aprender várias... geral. Então, eu sou generalista. Em determinado momento da minha graduação, eu preciso me especializar em alguma coisa. Né? Então, já decidi, eu quero seguir na cardiologia. Então, agora eu me tornei uma especialista, certo? Aí depois tem a autoridade. Então, a autoridade é quando vamos supor, eu estou na graduação,
eu entro para laboratório de pesquisa científica. Então, eu começo a fazer pesquisa científica, eu faço um artigo científico, eu vou para congresso, apresento esse artigo, eu publico numa revista e eu vou começar a ser citada. Então, eu passo a ser a autoridade, porque as pessoas começam a me referenciar. Legal. De acordo com a autora Carolina Santos, liberdade empresarial tem 3 pilares. Esse. Então, você vai começar a ser uma referência. Isso, você é uma especialista, você vai ser autoridade a partir do momento que as pessoas começam a te citar. Legal. Tá? Aí depois é a celebridade. Celebridade, um exemplo clássico, lembra, isso era mais no início do Instagram, que tinham as blogueiras que, toma água com limão, água com mel e limão, nem lembro como é que era o negócio. Mas assim, são pessoas que têm influência, mas não necessariamente têm profundidade e conhecimento técnico. Então depois é a celebridade. Aí depois vem a autoridade e celebridade, que hoje o Joel é autoridade e celebridade. Ele tem autoridade, porque ele tem várias... A gente cita muito ele. Cita ele. Nós citamos ele, referenciamos ele. E ele é celebridade porque ele também tem influência. Legal. Né? Ele tem um alcance muito grande. Então é a junção dos dois fatores. Isso. E o último é o mito. Né? Que o Joel, eu digo que ele já tá, logo ele, Caio e Flávio já estão caminhando pro mito. Pezinho Mas aí, lá. no caso, Pelé, Ayrton Senna, são mitos. Sim. Né? Não tem nem o que discutir. Então, essa é a pirâmide. Então, o nosso público hoje são empresários e especialistas que queiram subir para o degrau da autoridade. Legal. E tem vários poréns, né, que vai afetar como na vida dessas pessoas. Primeiro que, por exemplo, pode ser um playbook de vendas, que a gente também faz, método de playbook de vendas, método script de vendas. Isso, dentro da empresa, você vai conseguir delegar, você vai diminuir o tempo de treino, de rampagem do seu colaborador, você vai conseguir escalar e vai ter um processo, vai ter uma estrutura. Legal. Enfim, tem vários, né? Você já sabe também. Qualquer pessoa que deseja subir o próximo nível pode fazer usar dessa metodologia para ter realmente um material autoral e vai ter essa construção de autoridade. Agora, além da autoridade, o que mais que as pessoas podem alcançar ou conquistar ou avançar por ter um livro, por ter uma metodologia, né, organizada e consolidada? Isso eu ia falar agora, né? Que eu tava dando o exemplo da empresa. Agora, por exemplo, no caso de um empresário que quer se tornar mentor, que é o que mais tá, né, a maior demanda nossa, né? Que o mercado de mentorias está crescendo muito. Então, assim, por exemplo, a partir do momento que você estrutura o método da sua mentoria em um livro, nós temos um método, né? O nosso método é que você automaticamente vai ter 3 P's, que é preço, público e pessoas, tá? Os 3 P's. Então, só por você ter um livro, você já consegue subir o seu preço, vender mais caro. Você consegue vender para mais pessoas e vender mais vezes. Sobe a percepção de valor desse profissional, seria? Isso. Essa autoridade, Exatamente. ela gera mais valor. Com certeza. E aí, por exemplo, no caso da mentoria, né, você tem um livro da sua mentoria com um método exclusivo da sua mentoria. Então, isso automaticamente já agrega valor também. Né? A mesma coisa, o Klex tem aquele livro lindo, maravilhoso. Né? A gente enxerga um super valor agregado. Inclusive, para o mentor, isso também facilita e te dá poder de escala, no sentido de você descentraliza de você. Vamos supor que você, não sei quantos mentorados, né? Mas assim, imagina o Klex, que já tá batendo quase 400 mentorados, né? Imagina se é que o público do Klex não tem esse comportamento, mas assim, imagina 400 mentorados querendo perguntar para Joel, Caio e Flávio determinado conteúdo que foi falado no dia tal da mentoria. Tá lá no livro, né? Tá no livro, na página tal, capítulo tal, é só você ler que, né? Então, assim, isso acaba descentralizando, dessobrecarregando? Não. Você descentraliza, né? Essa fonte de consulta deixa de ser o cérebro, passa a ser o livro, né? Passa a ser o material. Tira a sobrecarga, né? Legal. Não sei como é que fala. Descentraliza. Tira essa sobrecarga do mentor, por exemplo. Muito bom. E uma outra coisa é que ele pode universalizar o acesso, por exemplo, né? Nem todos, de repente, têm condições de investir numa mentoria, mas o livro vai dar um horizonte de possibilidades. Sim.
E eu vejo isso em vários livros que eu já li, né? Às vezes a pessoa, sei lá, eu não consigo ir lá na imersão do T. Harv Eker, mas eu consigo ler O Segredo da Mente Milionária. Exatamente. Né? Eu não consigo estar com o Tony Robbins, mas consigo ler o livro dele. Eu não consigo ir, de repente, num treinamento com o Paulo Vieira, mas eu consigo ler O Poder da Ação. Sim. Que é R$29,90, R$39,59, R$59, né? Perfeito. Então, eu acho que o livro também é democrático. Sim. Né? Infelizmente, ainda tem uma cultura a ser trabalhada sobre a leitura, que isso é pauta para outro podcast. Não é momento, Mas a pessoa tem acesso e é barato. Eu até menciono isso no livro, né? É uma das formas mais baratas de você chegar na mente de pessoas que você nunca conseguiria estar perto. Exatamente. Né? Pela questão de acessibilidade financeira também, né? Quantas pessoas conseguem estar perto do Flávio, do Caio e do Joel? Pouquíssimas. Mas quantos conseguem comprar o Geração de Valor, conseguem comprar o Seja Foda, conseguem comprar todos os livros do Joel, que não são poucos, né? Então é muito mais acessível. Então, se eu não posso estar com ele, compra o livro. Sim. Vai lá, lê, né? Se dedica, Exatamente. faz o básico bem feito, né? Faz o que é possível, até que algo melhor ainda seja mais próximo da realidade. Então eu vejo que o livro também tem essa democratização do acesso, né? A forma de pensar. E o livro é isso, né? Sim. A gente faz um download da forma de pensar, de métodos e resultados. Exatamente. Muito bom, Mari. E o que você vê que as pessoas mais erram? De repente tenta fazer sozinho ou abre mão de fazer, enfim. O que você observa, né, com esses especialistas que não chegaram até você, mas você vê batendo cabeça por aí? Tá. Olha, eu diria que é a procrastinação. Eu acho que é o passo que não é dado. Que nem você comentou. Durante, não lembro quanto tempo foi, que o seu projeto estava na gaveta. Né? Então, assim, o que eu sugiro para você que está ouvindo aqui, começa. Pega um papel, pega o seu computador, o bloco de notas do celular, começa a rascunhar uma ideia, vai aos pouquinhos tirando da sua cabeça, que a coisa vai formando, ou pelo menos você vai começando a organizar os pensamentos, o seu conhecimento, até que em determinado momento você vai conseguir ter essa clareza. E aí depois, obviamente, né, se for necessário, vai buscando alguns profissionais. Mas o que eu mais vejo, acho que é essa falta de... porque assim, a maioria das pessoas, como eu te falei, eu acho que eu posso até dizer, dentre todos que eu falei, 90%, né? Se eu for fazer essa conta rápida aqui agora, é exatamente o mesmo discurso. Tá tudo na minha cabeça, tá bagunçado, não consigo tirar do papel. Mas você já tentou tirar do papel? A pessoa nem parou pra tentar tirar do papel. Porque vai empurrando. E outra, até pelo perfil do público, né? Se é empresário, é aquela loucura. Tá aquela só turbilhão, e quando é que eu vou parar pra organizar as ideias? Não para. Então é isso que eu diria. É o não dar o primeiro passo e a procrastinação. Show. Então a dica que eu dou é isso. Começa a escrever, rascunhar. Só faz, gente, só faz. Gente, já voou o tempo. Voou o tempo aqui, parece que o relógio anda no vezes 3, né? Nem vezes 2. E já estamos no final, gente. Mas assim, eu quero agradecer imensamente por ter topado o desafio, por ter, né, aceitado a loucura minha do Joel. Eu sei que é intenso o ritmo, né, de trabalho, e você ainda assim abraçou a ideia, abraçou a causa. A gente está fazendo um projeto maravilhoso, o livro está ficando lindo, gente. É um conteúdo assim que eu vejo. Eu trouxe para o livro tudo aquilo que eu senti falta lá atrás. Senti falta de orientação, de clareza, de ferramentas, de, sabe, aquela ponto de olhar mesmo, confronto também, tem muitos confrontos no livro, né? Tem ponto de reflexão, tem ferramentas práticas para aplicar na empresa. Então, eu busquei trazer realmente tudo aquilo que eu gostaria de ter recebido, que facilitaria muito a minha vida. Como eu falei, quando eu comecei lá a trabalhar com 14 anos de idade, na empresa da família, não tinha nem computador, não tinha Google, não tinha nada. Então, foi muito desafiador para a gente chegar até onde chegou sem ter as informações, sem ter o caminho. Né? Então, esse livro que está nascendo, que é o Liberdade Empresarial, né, é esse caminho para viver a real liberdade, que hoje, graças a Deus, eu consigo viver essa realidade e vejo que tem um caminho para chegar nela. Né? Então, o objetivo é encurtar caminhos, você faz parte disso, desse projeto, sou imensamente grata, né, pela tua vida, pela tua dedicação, pelo teu trabalho, é algo valioso, com certeza, já está marcado na minha história já. E para a gente encerrar, Mari, deixa um recado final para quem está assistindo a gente, algo que mostre para as pessoas, né, o quanto é importante deixar esse legado, acreditar, enfim, nos sonhos, né, ou nas inspirações. O que você
pode deixar pro pessoal e para ecoar na eternidade? Tá. Eu sempre gosto de deixar 3 pontos, que meu é tudo 3, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu falo, que assim, na verdade, eu tenho 3 amuletos, que é para você ter alta performance na sua vida, nos seus negócios ou em qualquer área da sua vida. Então, o primeiro ponto, o meu pódio, né, da alta performance, é em primeiro lugar a disciplina, em segundo o foco e em terceiro a resiliência. Então, assim, foi até uma pesquisa que eu fiz, depois eu te conto em outro momento, que essas são as 3 grandes características de pessoas que têm alta performance na vida e em qualquer área. Ok. Aí, na resiliência, a minha frase âncora é o quê? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Boa. Então, guarda essa frase com você e sempre que você se desesperar diante de qualquer desafio da sua vida, qualquer situação, lembre, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, o que isso significa? Pode ser que você esteja focado no problema. Então, olhe esse problema de um outro ponto de vista. A gente costuma falar aquele zoom out, dá aquele zoom out, aquela visão 360, que você vai ver que a solução estava do lado. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo é o do foco, que eu gosto de falar o seguinte: o sonho não tem prazo. Então, se você tem um sonho, e óbvio, né, que nos nossos objetivos, nas nossas metas, nós temos que definir prazos. Mas, se você tem um grande sonho e você definiu um prazo, chegou nesse prazo, você não conquistou esse sonho, ele não realizou, obviamente que primeiro, olhe seu planejamento, suas estratégias, suas ações, se estiver tudo alinhado, não desista. Determine um novo prazo, porque se for um sonho seu de vida, não tem prazo. Seu propósito de vida não tem prazo. Então, só estende o prazo e tá tudo bem, vai mais um pouquinho que você vai chegar lá. E o primeiro lugar, que é a disciplina, eu falo que tudo é inacabado, exceto você. Então, você precisa estar em constante evolução, em constante aprendizado, em constante crescimento. E para isso, cerque-se de pessoas, ambientes que vão te ajudar nesse processo. Então, é isso que eu diria para as pessoas. E eu também te agradeço. Sensacional. Pelo convite. Obrigada, Mari. Obrigada. E também pela confiança de estar transformando o seu conhecimento em uma obra eu falo que é uma obra de arte, né? E que vai ficar aí para gerações, né? A ideia vai ficar é deixar sempre, legado. E vai eternizar. O propósito é deixar legado. Exatamente. E a gente fala muito sobre isso no livro, deixar o propósito, a gente deixa legado. Exatamente. E esse é o desafio, né? A gente disseminar e levar para as pessoas algo que faça sentido na vida delas, não só hoje. Né? O lucro faz sentido hoje. Exatamente. Mas tem coisas que ecoam para a eternidade. E ali nesse livro você vai descobrir, logo a gente vai, né, lançar, divulgar e fazer barulho com ele, mas com certeza tem algo muito precioso ali dentro. Obrigada, Mari, por toda a contribuição, por toda a dedicação. Tua disciplina é algo assim admirável, algo para ser inspirado. A sua também. A gente precisa se inspirar nessas coisas, né? A gente faz toda a diferença, tá com pessoas que andam alinhadas. E isso a gente só encontra em ambientes certos. Né? Então, às vezes, a gente tá até querendo fazer alguma coisa, mas tá no ambiente errado, não vai rolar. Porque o ambiente molda muito o comportamento e por isso que a gente faz questão de estar sempre pagando para estar nos melhores lugares, cercado das melhores pessoas para a gente chegar nos objetivos, porque isso que você trouxe eu também acredito muito. A gente não pode abrir mão dos nossos sonhos. Né? Se a gente não está trabalhando pelos nossos sonhos, está tudo errado, está tudo fora de ordem, né? E a gente precisa realmente colocar isso como prioridade. Né? Só que tem que ter sonhos bem alinhados e bem congruentes, né? Com os valores e princípios. Gente, chegamos ao final de mais um podcast. Mari, maravilhosa, contribuiu imensamente aqui. Já segue lá na rede social. Como é que tá lá, Mari? Como é que a gente te encontra? Maricota aqui, que é tipo, oi galera, Maricota aqui. É cota com K, né? Cota com K. Então procura lá, Maricota aqui. É isso. Encontra ela lá, se conecta, traz a sua voz para o mundo. Você merece, com certeza, se você tem aí uma história, se você tem experiência, se você tem algo para ser contado, merece ser contado. E solta a voz para o mundo, que com certeza pessoas serão impactadas. E quando a gente pensa em propósito, a gente pensa em legado. E legado é deixar algo nas pessoas e não para as pessoas. Obrigada, gente. Até a próxima.